Falando especificamente sobre a santificação da nossa alma, na semana passada nós começamos a falar sobre o egoísmo. Não terminamos, então a gente vai prosseguir hoje e finalizar, falando sobre o egoísmo. Então essa é a parte 2 e eu coloquei até um título ali, egoísmo, a entronização do eu. Entronização. É quando você coloca alguém no trono, quando você coloca alguém ali no trono da sua vida. Então, no trono do nosso viver, o Senhor Jesus Cristo é aquele que tem todo o direito de assentar no trono da nossa vida, ou seja, é Ele quem deve reinar, é Ele quem deve comandar a nossa vida. E, só dizendo aqui, Jesus ele já é rei e Ele já comanda todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, Ele é justo e Ele não obriga ninguém a servi-lo. Por isso existe o trabalho de Deus na nossa vida chamado de santificação. Cada dia que passa, nós somos santificados para sermos parecidos conforme a imagem de Jesus Cristo, tá bom? Então, nós chegamos a entender na semana passada que desde criancinhas nós descobrimos o quanto nós somos egoístas, não é verdade? É muito comum você ver duas criancinhas brigando por causa de um brinquedo, né? Não, esse é meu, é meu, é meu. Ou criança às vezes fala, né, diz assim, o meu pai é mais alto que o seu. Coitado dos meus filhos, né? Falar meu pai é mais alto que o seu é complicado, né? Meu pai é mais bonito que o seu. Bom, aí, né, pode ser. Né? Mas, enfim, desde criancinha você observa que nós somos egoístas. A gente gosta de, como dizemos, puxar a sardinha para nós, né? Porque nós somos egoístas. E lembra? A mensagem anterior nós falamos sobre o orgulho, porque nós somos egoístas e orgulhosos. Nós somos egoístas e orgulhosos. A palavra egoísmo, quando nós paramos e refletimos, ela vem da palavra ego, que significa, olha só, estar preocupado unicamente consigo mesmo, com os próprios interesses e com o próprio bem-estar. Quantos de nós não gostamos, né, de estar bem? Nós gostamos de nos sentir bem, nós queremos estar bem. O nosso bem-estar, o nosso conforto, a nossa vontade, né? Sempre nós buscamos a nossa própria vontade. Naquela lista de pecados onde nós lemos em 2 Timóteo capítulo 3, onde Paulo alerta Timóteo sobre os últimos dias, que haveriam tempos trabalhosos, e aí ele começa a descrever, haveriam homens amantes de si mesmos, idólatras, avarentos, presunçosos, e ele dá uma lista grande ali. Você observa que esses pecados, eles estão ligados diretamente com o nosso ego. Ele diz ali avarentos. Por que uma pessoa é avarenta? Porque ela é egoísta. Ele diz ali amantes de si mesmos. Por que uma pessoa seria amante de si mesmo? Porque ela é egoísta, ela quer tudo para ela. Então você observa que nós somos assim. Quando nós paramos para observar sobre os nossos pecados que cometemos, os nossos pecados eles estão ligados diretamente ao nosso egoísmo. Por quê? Porque o pecado é justamente isso, é quando nós deixamos a palavra de Deus, decidimos deliberadamente desobedecer a Deus e nós buscamos a nossa vontade. E quando nós buscamos a nossa vontade, isso é o quê? Alimentar o ego. É egoísmo. Por isso, nós chegamos a entender que podemos dizer que o egoísmo ele é um pecado matriz, onde, através do egoísmo, portas são abertas para diversos tipos de pecados. Tudo por causa do egoísmo. Então, todos os pecados que nós os cometemos porque colocamos o nosso ego, a nossa vontade e os nossos desejos acima da vontade de Deus, a qual está revelada nas Escrituras. Quer conhecer a vontade de Deus? Está aqui. A pessoa que não lê a palavra de Deus, ela não conhece a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que isso não está certo. Devemos conhecer a vontade de Deus e a vontade de Deus ela está expressa aqui na sua palavra. E tanto é que existe um versículo muito importante na palavra de Deus que diz: e esta é a vontade de Deus para convosco, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Né? Então, o egoísmo ele é um pecado, irmãos, que impede o homem de enxergar as necessidades dos outros e a sua própria dependência de Deus. O egoísmo, agora nós vamos entrar no estudo para hoje. O egoísmo é uma das grandes barreiras no relacionamento entre irmãos e, acima de tudo, no relacionamento com Deus. Nós não nos relacionamos bem com Deus ou com os irmãos por causa do nosso egoísmo. Por quê? Tanto para nos relacionarmos bem uns com os outros, quanto também com Deus, nós precisamos abrir mão de muitas coisas. A própria palavra de Deus disse, né? O próprio Jesus, ele disse,
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Muitas pessoas desejam seguir a Jesus, mas não estão dispostas a negar-se a si mesmo e carregar a sua cruz. E quando nós paramos para observar o que Jesus disse, quando ele fala sobre carregue, leve consigo a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me, esse tomar a cruz não são os nossos problemas, esse tomar a cruz não são as nossas dificuldades com problemas de saúde e coisa assim, não é nada disso. Esse tomar a cruz ali, para aquele povo, naquela época, eles tinham um entendimento sobre isso. A cruz representava morte. Cruz representava sofrimento, estar disposto a sofrer a ponto de morrer. E a pergunta é, eu sei que todos nós, todos os cristãos, a maioria dos cristãos provavelmente, todos não sei, mas a maioria dos cristãos dizem que estão dispostos a viver para Cristo. Agora a pergunta é, nós estamos dispostos a morrer para Cristo? Será que nós estamos dispostos a morrer para Cristo? A morrer por Cristo? Sabe por quê? Que para quase todas as pessoas a resposta é não? Porque nós somos pessoas egoístas. A nossa vida é preciosa demais para nós, Então, o egoísmo é uma das grandes barreiras para um bom relacionamento, tanto com Deus, também com os irmãos. Paulo, ao escrever aos irmãos lá da igreja em Filipos, ele os exorta a viverem em unidade, tendo o mesmo sentimento de Cristo, que se esvaziou a si mesmo para servir e salvar. E é para isso que o Senhor nos chama, obviamente não para salvar, mas para servir. Porque só existe um Salvador, o único e suficiente Salvador, que é Cristo. Agora, servir, todos nós devemos servir. Irmãos, a proposta para hoje à noite é a seguinte, nós vamos ler um texto de Filipenses capítulo 2, abre lá por favor, nós vamos ler os versículos 1 a 8, e nós vamos ver aqui alguns problemas que o egoísmo traz, na nossa vida particular, na nossa vida com Deus, na vida da igreja, e nós vamos usar esse texto aqui como base. Paulo, ele instrui aqueles irmãos a respeito disso, e nós vamos ver aqui o que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Filipenses capítulo 2, esse será o nosso texto base, versículos 1 a 8, Filipenses 2, 1 a 8, eu vou ler, você acompanha aí na palavra de Deus, que diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. E mais adiante você vê que por isso Deus exaltou o seu nome acima de todo nome, e um dia todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra vão se dobrar diante desse Cristo. Amém? Todo o joelho. Então é muito melhor nós nos dobrarmos diante dele enquanto nós estamos em vida, porque se uma pessoa morre sem Cristo, então de qualquer forma o joelho vai se dobrar diante dele, mas ele vai morrer sem salvação. E para nós que somos salvos, para você que em algum momento da sua vida já reconheceu diante de Cristo os seus pecados, o quanto você é pecador, já reconheceu que nada pode salvar a sua vida, religião não pode te salvar, igreja não pode te salvar, as suas obras não podem te salvar, nada, a não ser o Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu por nós. Então, se você já colocou a sua fé
única e exclusivamente na morte e no sacrifício de Cristo, e já convidou ao Senhor para entrar na sua vida e ser o seu Salvador, único e suficiente, então, para nós que estamos nessa condição de salvos diante de Deus, Jesus, ele nos chama a uma conduta cristã. E essa conduta cristã fala a respeito do nosso caráter. O egoísmo é uma negação prática da fé cristã, pois contradiz frontalmente os ensinamentos da palavra de Deus. Em contraste, Cristo nos ordena a vivermos uma vida de sacrifício, de doação, de autonegação e de entrega para servirmos ao próximo em amor. É para isso que Jesus nos chama. E isso mata o nosso ego. Isso machuca o nosso ego, porque não é o que o nosso ego quer. Irmãos, o nosso ego, ele deseja ficar por cima, ele deseja ter a razão, o nosso ego deseja fazer a própria justiça. É isso que o nosso ego quer. O nosso ego quer mostrar o quanto nós somos poderosos, o quanto nós estamos firmes com Deus. Quantas vezes nós encontramos, eu já encontrei pessoas que às vezes não estão vindo à igreja, ou pessoas que estão fora da igreja e dizem que são salvos, ou pessoas desse tipo, e às vezes nós falamos com a pessoa: irmão, vem para o Senhor, se arrependa, volta para Cristo, vem para os braços dele, e as pessoas querem dar uma aparência de poder espiritual. Não, eu estou bem, não, eu estou ótimo, eu só não estou indo na igreja, mas eu estou bem. Já ouviu pessoas dizerem assim: olha, eu estou bem, eu só não estou indo na igreja, tá? Mas eu estou bem, o meu Deus eu não largo. Essa é uma das coisas mais estranhas e incoerentes que nós podemos ouvir. Alguém chegar e dizer assim: olha, o meu Deus eu não largo. Tá, mas como que seria possível amar a Deus e não amar a igreja pela qual Cristo morreu? Como que seria possível amar a Deus e ainda continuar a viver uma vida de pecado, uma vida de vícios, uma vida de derrota? Isso é incoerente com a palavra de Deus. E da mesma forma que é incoerente nós dissermos que amamos a Deus, que servimos a Deus e não queremos servir uns aos outros. Isso é incoerente com a prática cristã, isso é incoerente. Então, nesse texto, nós vemos o oposto do egoísmo. E nós podemos compreender os perigos de vivermos uma vida centralizada no eu. Alguns pontos aqui para nós podermos meditar um pouco, O egoísmo, ele destrói a unidade da igreja. E nós já começamos assim, de uma forma forte, porque o texto nos traz essa ideia. O egoísmo, ele destrói a unidade da igreja. Se você observou no versículo 1, Paulo diz assim, o apóstolo Paulo, ele escreveu: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Paulo ele está dizendo aqui que se tais sentimentos mencionados no versículo 1, conforto em Cristo, consolação de amor, entranháveis afetos e compaixões. Esses entranháveis significa algo que vem de dentro, do íntimo, vem literalmente da palavra entranhas, Entranháveis afetos, compaixões. Ele está dizendo, se realmente existem esses sentimentos, aqueles irmãos, eles poderiam tornar a alegria do apóstolo Paulo mais viva, ainda maior. Como? Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. Por quê? Porque esse é o plano de Deus para a igreja. Esse é o plano do Senhor. Por outro lado, o individualismo, que infelizmente faz parte de nós, que é reflexo do nosso egoísmo, ele traz divisões no seio da comunidade dos salvos. O individualismo traz divisões e nós não fomos chamados para sermos individualistas. Nós não fomos chamados para isso. Por isso, eu preciso de você e você precisa de mim. Nós cantamos isso hoje à noite. Você observou no cântico que nós cantamos? Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão.
Ou nós cantamos uma verdade, ou nós cantamos uma mentira. Você e eu. Ou você cantou uma verdade, ou você cantou uma mentira. E eu espero que nenhum de nós aqui tenhamos cantado, né, uma mentira, porque isso, de acordo com a palavra de Deus, mais especificamente de acordo com as palavras do próprio Cristo, isso se enquadra no pecado de hipocrisia. E nós não podemos ser assim. Cristo nos chamou para uma vida em conjunto, em união. Não fomos salvos para o isolamento, mas para a comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja. Viver longe dos irmãos é negar o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho de Cristo não é viver longe dos irmãos. Isolar-se é rejeitar a bênção da comunhão que Cristo conquistou com seu próprio sangue. É rejeitar. E é justamente por isso que a nossa comunhão, a cada dia, ela deve crescer, melhorar, aumentar. E a pergunta que nós deveríamos responder para cada um deve responder dentro disso é a seguinte: desde que você foi salvo por Cristo, a sua comunhão com os irmãos, ela tem crescido? Ela cresceu? Ela desenvolveu? O seu relacionamento uns com os outros, ele está melhor, maior do que quando você recebeu a Cristo como Salvador? Ou de repente algum de nós poderíamos olhar para trás e respondermos com sinceridade e humildade: a minha comunhão com os irmãos diminuiu. Não é isso que a palavra de Deus nos instrui. Se lembra do Salmo 133? Nós já estudamos há um tempo atrás. O versículo 1 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Mas não é a vontade do nosso egoísmo. O meu egoísmo, ele faz eu me isolar. O meu egoísmo me faz acreditar na mentira satânica de que eu não preciso de você. E você não precisa de mim. No final das contas, é cada um por si, Deus por todos. E isso não existe de acordo com a palavra de Deus. Não existe. Então, por isso, nós precisamos permitir que Deus quebre o nosso ego. Por quê? Porque o egoísmo destrói a unidade da igreja. Uma pergunta interessante, irmãos, pare e pensa, reflita sobre isso. Se todas as pessoas, todos os irmãos em Cristo aqui, tivessem a mesma comunhão que você tem com os demais irmãos, como seria a nossa igreja? Como seria a nossa igreja? O próprio Jesus Cristo, ele chegou a dizer que lá fora, no mundo, os cristãos seriam conhecidos pelo amor que têm uns com os outros. É assim que nós seremos conhecidos. O problema hoje é que em muitas igrejas perderam o poder, perderam a autoridade, perderam o respeito da comunidade lá fora. Eles perderam o respeito. Muitas pessoas não respeitam mais a igreja como sendo a igreja de Cristo. Por quê? Porque não enxergam mais dentro das igrejas amor em Cristo, união, não enxergam mais relacionamento. Não tem. E por causa disso a igreja perdeu o seu valor na sociedade. E nós precisamos resgatar esse valor. Nós precisamos e nós podemos. Nós podemos. 1 João capítulo 1, versículo 7, João escreveu o seguinte: mas se andarmos na luz como ele, Cristo, na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se nós não temos comunhão uns com os outros, é porque alguém não está andando na luz. E o nosso ego nos faz sempre colocar a culpa no outro. Não é assim? Vamos ser sinceros. O meu ego me faz colocar a culpa no outro.
Ah, eu queria ter comunhão, mas não dá. Ah, eu queria ter comunhão, mas é difícil. Ah, eu faço a minha parte. Não. Nós precisamos nos atentar para essas coisas. Então o egoísmo, ele destrói a unidade da igreja. Destrói, não tem unidade. Cada um por si. É gostoso, não é? Quando você chega numa igreja, você é bem recebido, você tem pessoas que chegam e perguntam como você está, olham nos seus olhos para esperar uma resposta, né? Não é simplesmente aquele como você está de longe, né? Oh, e aí, tudo bem? Não, é realmente interesse. Nós precisamos atentar para essas coisas. Então, o egoísmo, ele destrói a unidade da igreja. Um segundo ponto para nós meditarmos aqui no texto é que o egoísmo me leva a valorizar mais a mim do que ao próximo. O versículo 3, olha ali, ele diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Eu não sei quanto a você, mas para mim, esse versículo aqui ele é muito forte. Ele tem uma mensagem aqui que é uma mensagem forte. Considerar o próximo superior a mim mesmo, isso é estranho para a nossa carne, para o nosso ego, mas é o que a palavra de Deus nos diz. O ego centraliza todos os seus esforços, sua performance, o seu trabalho, os seus recursos, enfim, toda a sua vida, para satisfazer os seus próprios sentimentos e as suas próprias vontades. Mas o que Cristo nos ensina com a sua vida, o que o apóstolo Paulo nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo, coloque os outros superiores a si mesmo. Coloque os outros superiores a si mesmos. Na vida do salvo não existe espaço para egoísmo, irmãos. Nós não podemos permitir que haja espaço para o egoísmo na nossa vida. Não podemos. Cristo não foi assim. E nós somos chamados para ser como Cristo. Cristo nos ensina algo totalmente diferente. Na verdade, Cristo nos ensina o contrário, que é o altruísmo, a autodoação, a autoentrega. Às vezes, nós vamos precisar modificar a nossa agenda. É ruim, não é? Quando você tem os seus planos. Às vezes, para ajudar o próximo, nós vamos ter que mudar a nossa agenda. Nós vamos ter que refazer, né, as nossas atividades, porque alguém está necessitado, precisa de uma ajuda, para suprir as necessidades de outro, para ter comunhão com os irmãos, para ligar para alguém e perguntar como aquela pessoa está, para ter um relacionamento fraternal uns com os outros. Nós vamos ter que mudar a nossa agenda. Nós vamos ter que, de repente, traçar outros planos ou entregar os planos nas mãos de Deus. Por quê? Não é isso que Cristo nos ensina. O egoísmo, ele me leva a valorizar o meu eu, a minha agenda, os meus recursos, a minha vida, a minha vontade. Mas Jesus nos ensina a fazer exatamente o contrário. Se você pode, por favor, coloca ali o seu... Marca esse lugarzinho aqui. Abre lá comigo em Romanos capítulo 12. Eu vou abrir em Romanos capítulo 12. Alguns versículos aqui que são chaves para nós hoje à noite. Romanos 12, versículos 9 a 11. A palavra de Deus, olha só o que ela diz. Romanos capítulo 12, versículos 9 a 11. Presta bastante atenção nesse texto. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Olha o versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Comunicar com os santos nas necessidades, ser hospitaleiro. Versículo 15 e 16. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes.
não sejais sábios em vós mesmos. Sede unânimes entre vós. Isso significa ter o mesmo sentimento, sentir a mesma coisa, ser unânime. Ser unânime não significa pensar do mesmo jeito, não significa ter o mesmo temperamento. Ser unânime não significa gostar das mesmas cores, ou gostar das mesmas músicas, ou gostar disso, daquilo. Não, não. Ser unânime significa que todos nós vamos olhar para Cristo e nós vamos buscar ser como Cristo. Isso é ser unânime. Isso é ser unânime. Quando nós pensamos sobre o egoísmo, Jesus ele nos ensinou algo tão importante no sermão. Olha só o que ele disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Por que Jesus disse que esta é a lei e os profetas? Fazer com o próximo o que nós gostaríamos que o próximo fizesse conosco. Porque a lei e os profetas, se lembra, que eu até mencionei isso na semana passada, a lei e os profetas se resumem em 2 mandamentos. Se lembra? Qual que é o primeiro? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A lei e os profetas. Então, por isso Jesus disse: assim como você quer que os outros, gostaria que os outros fizessem com você, faça da mesma forma. E a pergunta para nós meditarmos: como você gosta de ser tratado? Como você gosta de ser tratado? Como você gosta que as pessoas se relacionem com você? Com certeza, nenhum de nós gostamos de ser maltratados, nós gostamos de ser bem recebidos, né? Nós gostamos de ser agradados. E ele está dizendo aqui que da mesma maneira como nós gostaríamos que os outros fizessem conosco, nós também devemos fazer de volta. Se nós fizéssemos dessa forma, com certeza nós teríamos menos problemas no nosso relacionamento e o nosso ego ele seria ainda mais abafado na nossa vida. Tá vendo? Então o egoísmo ele me faz valorizar mais a mim mesmo do que ao próximo. E ele diz que eu devo considerar os outros superiores a mim mesmo. Terceiro ponto para a meditação é: o egoísmo ele nos impede de servir aos outros. O versículo 4 diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Agora, precisamos entender isso aqui, tá? Isso aqui não é um incentivo para a mexeriquice. Sabe, aquela pessoa que vive cuidando da vida do próximo, aquela pessoa fofoqueira, curiosa, que cuida da vida do outro, fica cuidando da vida do outro. Não é isso que está dizendo, tá? Não é isso que está dizendo, tá bom? Mas a palavra de Deus, ela nos adverte claramente que nós não podemos ter uma vida centrada apenas nos nossos interesses. Nós somos chamados a olhar para além de nós mesmos e a cultivar um coração atento ao cuidado, à necessidade e ao bem-estar do nosso próximo. Isso significa não atentar às coisas que são particularmente minha, mas cada qual para o que é dos outros. Isso significa se preocupar com o outro. Isso significa se interessar pela vida do outro. É isso que o texto está dizendo. E não só isso, mas olha só o que Paulo diz para nós, em Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Servir uns aos outros. O nosso ego, ele gosta de nos fazer ser servidos. Nós temos aí um grande exemplo, né, nisso quando nós vamos, por exemplo, você vai a um restaurante, ou você vai a um casamento, ou em algum evento onde tem um buffet montado ali. É muito melhor nós sermos servidos.
É muito melhor para mim, né, para você e eu ficarmos assentados na cadeira, simplesmente estalarmos os dedos, né, e, por favor, traga tal coisa. E aí depois, por favor, acabou aqui, vem, traga mais. Por favor. Isso é muito mais agradável para a nossa carne, não é verdade? Nós precisamos ser sinceros. Mas nós não gostamos de servir, não faz parte da natureza pecaminosa. Isso não faz parte. Isso faz parte da natureza que Cristo colocou em nós. Mas da nossa velha natureza, não, ela quer sempre vir à tona. Isso não faz parte. Então, para servirmos a Deus e ao próximo, é necessário que deixemos o egoísmo para trás. Se lembra o que Jesus nos ensinou em João capítulo 13? Quem lembra o texto de João capítulo 13? Fala sobre o quê? É onde Jesus lava os pés dos seus discípulos. E Jesus, em algum momento ali, em João capítulo 13, no momento da sua vida, Jesus reuniu os seus discípulos, diz ali que ele cingiu-se com uma toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Alguns ficaram sem entender o que Jesus estava fazendo na verdade, mas então Jesus ele explica. Ele diz assim, olha, se eu sou Senhor e Mestre, e realmente eu sou, eu vos lavei os pés, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, vocês também façam. Agora, é claro que não significa que nós precisamos pegar uma bacia de água e ir lavando os pés uns dos outros, né? Não tome isso como literal, mas o que Jesus Cristo está ensinando é o serviço. Serviço. Irmãos, nós somos salvos para servir, não para ser egoístas, mas para servir. Então nós temos como igreja uma grande responsabilidade uns para com os outros. De acordo com Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, de nos estimularmos às boas obras. De nos estimularmos. A palavra de Deus ela é muito direta em dizer que, não tome isso de forma errada, mas sim, devemos cuidar da vida uns dos outros. Nós devemos cuidar das vidas uns dos outros. Então, na igreja de Cristo, não deve haver pensamentos como, por exemplo, cuida da sua vida e eu cuido da minha. Isso não existe na igreja de Cristo. Não existe. Ou, pare de cuidar da minha vida. Ou, cuida da sua própria vida. Isso não existe. Não existe. Então, infelizmente, pessoas com atitudes assim dão um mau testemunho. Pessoas com atitudes assim, eles não estão seguindo aquilo que Jesus nos ensinou. Então isso não tem espaço para sermos assim. Portanto, irmãos, tenha comunhão uns com os outros, comuniquem-se uns com os outros, encorajem-se uns aos outros, repreendam uns aos outros. Que isso, pastor? Repreender? Não, isso aí é tarefa do pastor. Onde está escrito isso? Irmãos, a repreensão mútua é claro na palavra de Deus. Aquele que ama, ele repreende com amor, mas com firmeza na palavra. Mas o meu egoísmo me faz pensar diferente. Sabe por quê? O meu egoísmo me faz preocupar com o que o outro vai pensar da minha atitude. O meu egoísmo me faz isso. E justamente por isso nos leva ao nosso quarto ponto. O egoísmo é um impedimento para a evangelização. Ainda no versículo 4, ele diz que nós devemos atentar para o que é dos outros. E isso diz respeito à salvação também. O egoísmo desvia o coração do cristão da missão que Cristo nos confiou, anunciar o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Por quê? Porque um coração egoísta, ele se fecha para a compaixão. Um coração egoísta não se preocupa com os perdidos, mas ele prioriza os próprios interesses. O próprio conforto é a própria rotina, negligenciando o chamado de Deus. O problema do egoísmo na evangelização, irmãos, a gente precisa prestar muita atenção sobre isso. O problema do egoísmo na evangelização, ele faz a gente pensar assim, puxa vida, se eu falar de Jesus para aquela pessoa, o que será que vai acontecer?
Eu posso ser rejeitado, serei desprezado, ou eu posso ser envergonhado, eu serei zombado, ou eu posso não ser ouvido. Eu tenho medo de falar de Jesus, eu não sei falar de Jesus, vai me dar um branco na hora de falar de Jesus para alguém. Para falar de Jesus eu preciso mudar a minha agenda, porque eu não tenho tempo, eu vou ter que sair da minha casa para entregar folheto, para ganhar almas. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Isso não impacta a evangelização? Aquela pessoa que é egoísta, ele não vai evangelizar. E aí, o problema é que todas essas frescuras que nós temos no nosso coração, enquanto ficamos com essas frescuras egoístas, as almas estão morrendo sem Cristo e não há crescimento numérico na igreja. Por quê? Porque para evangelizar, eu preciso tirar o meu eu de foco e pensar no outro. Pensar no outro. Então, essa atitude de olhar o outro é essencial para a evangelização também. Consegue ver a seriedade do egoísmo, quanto ele destrói? É destruidor. Para a gente fechar, número 5, o egoísmo é o oposto do sentimento de Cristo. E agora nós chegamos num versículo chave para nós. Versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Certa vez a gente estava aprendendo sobre ser como Cristo, sobre ter as atitudes de Cristo. Aí durante o ensino alguém disse assim: mas eu não sou Jesus. Jesus era Deus, Ele é Deus. Eu não sou Jesus. Certo? Mas a palavra de Deus, irmãos, ela nos traz um ensinamento importante. 1 Pedro 2,21 diz: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando nós permitimos que o egoísmo tome conta, e nós começamos a ter sentimentos indevidos, sentimentos de ira, contenda, dissensões, egoísmo, sentimentos de individualismo, isso é contrário à vontade de Deus. E nós pecamos. O meu alvo é Cristo. Eu acho tão interessante esse texto porque logo depois que ele fala sobre termos o mesmo sentimento que houve em Cristo, ele começa a dizer algumas coisas aqui. Você observou? O versículo 6, então, ele começa a descrever o tipo de sentimento que houve em Cristo. Porque se ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, nós precisamos entender que tipo de sentimento foi esse. Nós precisamos conhecer esse sentimento. Ok? Então ele começa a descrever que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mesmo sendo em forma de Deus, porque Cristo é Deus, ele não teve por usurpação, ou seja, ele não usurpou do direito de ser Deus. Pelo contrário, nos versículos 7 e 8, ele descreve aqui, se você acompanhar comigo aí, 7 formas de como Jesus Cristo, ele rejeitou a própria vida, ele deixou o próprio egoísmo de lado, a própria vida de lado, para viver em função do outro. Olha só o que ele diz ali. Primeiro, esvaziou-se a si mesmo. Segundo, assumiu a forma de servo. Terceiro, se você acompanhar no versículo, você vai ver, fez-se semelhante aos homens. Deus, assumindo uma forma de servo, semelhante a nós. 4, humilhou-se a si mesmo. 5, foi obediente. 6, obediente até a morte, ao ponto de morrer. E 7, morreu numa cruz. E nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando aqui do Criador
dos céus e da terra, do Deus conosco, do Emanuel, daquele que foi prometido por Deus, lá em Gênesis 3,15, se lembra da promessa ali? Aquele que um dia esmagaria a cabeça da serpente, aquele que morreria numa cruz para nos salvar. Deus deixou a sua habitação lá no céu, desceu a esse mundo, se humilhou em todas essas formas que nós lemos na palavra. Por quê? Para cumprir a vontade de Deus e para a salvação dos perdidos. Ele sim deixou a própria vida de lado e viveu em função do outro. E ele diz o quê? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Consegue enxergar a profundidade disso? Será que o meu sentimento que eu tenho para com você é o mesmo que Cristo tem? O mesmo sentimento que você tem para qualquer um dos irmãos aqui é o mesmo que Cristo tem? A palavra de Deus diz que nós devemos perdoar da mesma forma como nós fomos perdoados por Cristo, de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 32. Nós temos praticado o perdão da mesma forma que Cristo praticou o perdão, que Cristo nos perdoou, porque é isso que o texto diz. Lembra lá em Efésios 4,32? Perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Irmãos, Romanos 8,29 diz que o Senhor ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Cristo é o nosso molde. Ele é a imagem na qual nós devemos ser transformados. Imagem aqui é molde. Ele é o nosso molde. É Ele. A palavra de Deus, ela diz em 1 João 2,6, assim que diz, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Nele quem? Em Cristo. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como Cristo andou. Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. O mesmo sentimento que houve em Cristo. Andar como Cristo andou inclui viver em humildade, servindo uns aos outros. Jesus, sendo o Senhor de tudo, lavou os pés dos seus discípulos. E ele nos ensinou que o maior no reino de Deus não é aquele que é servido, mas aquele que serve. Esse é o maior no reino de Deus. Aos olhos do Senhor, esse é o maior. Servir uns aos outros é imitar a vida de Cristo, que, de acordo com Mateus capítulo 20, versículo 28, não veio para ser servido, mas para servir. Para servir. Mas o nosso ego não quer isso. O nosso ego quer ser servido. O nosso ego quer ter razão, não é? A gente importa muito com isso, não é? Muitas vezes. Não, eu quero ter a razão. Eu quero ter a razão. Eu quero estar certo. Eu quero mostrar que eu estou certo. Não, eu vou até o fim, mas eu vou mostrar que eu estou certo. Aí o nosso ego vai falando, e vai falando, e vai falando. E aí quando nós paramos, quando a gente cai na real, na verdade, o ego já tomou conta de tudo e a nossa vida, infelizmente, não está conforme a vontade de Deus. O último versículo para nós hoje à noite é esse, João capítulo 15, versículos 12 e 13. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele vai explicar o tipo de amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Você daria a sua vida pelo seu irmão em Cristo? Nós daríamos a nossa vida pelos nossos irmãos? Nós estaríamos dispostos a mudar a nossa agenda, né? Que é tão inconveniente, né? É ruim, não é? Quando você tem planos e aí você tem que mudar os planos. Nós estaríamos dispostos a mudar os nossos planos para servir o próximo? Nós estaríamos dispostos a deixar todo o nosso ego, toda a nossa vontade, os nossos medos, os nossos receios de lado, para podermos falar de Jesus para as outras pessoas? Nós estaríamos dispostos a praticar o perdão como Cristo praticou para conosco? Como seguidores de Jesus, somos chamados a renunciar ao nosso ego,
abandonar a vaidade e viver com um coração voltado para os outros. É isso que ele nos ensina. Aí a pergunta é: como está o nosso coração hoje à noite? Porque, meus queridos, a santificação faz isso. Você sabe que isso... Você consegue, já conseguiu observar que é isso que é santificação, né? É isso que é santificação. Infelizmente, esse tipo de mensagem de rejeitar a própria vida, tomar a cruz, seguir a Cristo, esse tipo de mensagem está praticamente no desuso nos dias de hoje. Porque as pessoas, hoje, elas buscam o quê? O ego, né, ter o ego inchado, massageado. Não, irmãos, nós estamos pregando a palavra de Deus e, de acordo com o texto, é isso que Cristo nos ensina. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vou fazer uma conclusão hoje à noite. O egoísmo é uma negação da prática cristã, conforme eu havia dito, olha, pois contradiz frontalmente os ensinamentos da palavra de Deus. Em contraste, Cristo nos ordena a vivermos uma vida de sacrifício, de doação, de autonegação e de entrega, para servirmos ao próximo em amor. Por quê? Foi isso que Jesus fez. Jesus veio a esse mundo, rejeitou a própria vida, abriu mão de todo o seu direito como Deus e se entregou lá na cruz do Calvário para morrer pelo seu pecado. E através da morte dele, através da autonegação dele, nós podemos ter vida eterna. E o que ele espera de nós é que tenhamos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É fácil? Não. Concordo com você. É fácil sempre? Não. Porque não é o que a nossa carne quer. Não é o que a gente gosta. Mas nós não estamos aqui para falar do que nós gostamos. Nós estamos aqui para falar do que Deus quer que façamos. E é isso que Deus faz. Ele quebra a nossa vida e Ele refaz. Por quê? Porque Ele é Deus. Quebrando a nossa vida, Ele nos transforma conforme o molde que Ele deseja. Amém?